Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia aí comigo no Evangelho de Lucas. Vamos considerar hoje um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. Eu vou ler aqui na NAA, você me acompanha aí na sua tradução. Diz o seguinte: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as suas redes para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Estamos aqui diante de Ti, ó Deus. Vem falar conosco, meu Pai. Usa-me para comunicar aquilo que Tu queres aos nossos corações, Senhor. Que eu desapareça e Tu apareças, ó Pai, neste momento. Tudo isso eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Quando eu era criança, ali por volta dos meus 8 anos de idade, mais de 20 anos atrás, nós estávamos morando, eu e os meus pais, em Itupiranga, uma cidade próxima a Marabá. Não sei se alguns irmãos aqui conhecem, que eu sei, próxima a Marabá, e a 12 horas de distância aqui de Belém. E aí, nesse período, morando ali, o meu pai teve uma ideia, e colocou essa ideia em prática, de construir um pequeno barco para nós irmos às praias de rio que existem ali por volta da cidade. E principalmente, no caso do meu pai, para que ele pudesse pescar como ele fazia quando ele era jovem. Eu lembro que em uma dessas ocasiões, quando nós saímos para pescar, eu, meu pai e os amigos dele, nós passamos aproximadamente umas 4 horas tentando pegar algo, para no final nós voltarmos à terra firme sem ter pescado nada. Nesse dia nós não pescamos um único peixe, nem mesmo aqueles miudinhos que você joga a linha e logo ele vem. Como uma criança ali naquele momento,
normal, nutrindo expectativas sobre aquela pesca, eu fiquei muito triste, porque na minha mente eu perdi muito tempo e no final nada daquilo valeu de nada. Essa breve experiência, ela não se compara, eu imagino, ao que esses homens aqui no nosso texto experimentaram. Uma vez que, diferente de mim, que mal sabia pescar, e quando pescava, fazia com fins recreativos, aqueles homens viviam disso. Não ter pescado nada para eles significava ter menos ou não ter recurso algum. Sem contar ainda todo o tempo despendido, todo o esforço que havia sido investido naquela empreitada, sem trazer o resultado esperado. Todavia, nessa situação triste, frustrante, nós vemos resplandecer na vida daqueles homens virtudes importantes para todo cristão, como por exemplo a fé, a obediência, a abnegação. Além disso, nós vemos aqui também explicitamente a autoridade e o poder do Senhor Jesus sobre a natureza, mas principalmente sobre os corações humanos. Dito isso, nós veremos hoje no nosso texto que Jesus nos ensina a depender dele e não de nós mesmos, e expressar essa dependência por meio da obediência e fé aos seus comandos, visando não somente receber bênçãos, mas principalmente ser usado para abençoar outros. Dito isso, o primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de uma dependência correta. Nós vamos ler novamente os versículos 1 a 7 aqui de Lucas. Leia comigo. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o mais fundo, para a parte mais funda do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. No texto que nós lemos, nós vemos a perspectiva do evangelista Lucas sobre o que muitas Bíblias já trazem aí como tema dessa passagem, o chamado dos primeiros discípulos. Esse acontecimento, que é narrado de maneira resumida nos outros evangelhos sinóticos, lá em Mateus capítulo 4, 18 a 22, e Marcos capítulo 1, versículo 16 a 20, aqui é aprofundado e contém informações adicionais sobre a convocação de Jesus aos seus 4 primeiros discípulos. Antes de mais nada, é importante que nós olhemos para o pano de fundo onde se passa aqui o nosso texto. Assim sendo, quando nós olhamos para o contexto da passagem, nós vemos aqui em Lucas, mais especificamente no capítulo 4, que Jesus estava no início do seu ministério. Esse capítulo, o capítulo 4, começa com o registro da última parte da preparação de Jesus para o seu ministério terreno. Assim, depois de ser batizado por João, ali no Rio Jordão, vai dizer aqui Lucas que ele é conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto.
após vencer esse embate contra o inimigo, permanecendo fiel a Deus e cumprindo a palavra, muito provavelmente se passa um período de muitos meses antes do seu retorno à região da Galileia, como vai dizer o versículo 14 do capítulo 4 de Lucas. É nesse período, por exemplo, que os estudiosos dizem que ocorrem os eventos narrados lá em João, capítulo 1, 19, até João 4, 42. Tudo aquilo ali está inserido nesse período aqui, que mostram lá em João, inclusive, o primeiro milagre de Jesus, lá no casamento, nas bodas de Caná. Dito isso, depois de todos esses eventos que se passaram, diz o versículo 14 do capítulo 4, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e a sua fama correu por toda aquela região. Portanto, após realizar diversos milagres, curas e principalmente pregar as boas novas do reino de Deus, Jesus já estava bastante conhecido naquela região ali da Galileia, o que fazia com que grandes multidões o seguissem e o procurassem para receber uma bênção, receber uma cura e também aprender mais sobre aquilo que ele falava. E esse texto aqui que nós estamos lidando é uma dessas situações. Diz o versículo 1 do capítulo 5, que enquanto Jesus estava ali próximo ao lago de Genezaré, que também pode ser chamado de Mar da Galileia, como nós vemos lá em Mateus e Marcos, ou Mar de Tiberíades, como vai dizer João 21. Quando ele estava ali naquela região, uma multidão o pressionava para ouvir os seus ensinos, diz aqui o versículo 1. E aí, diante disso, Jesus observa 2 barcos ali, ancorados com os seus pescadores, organizando as suas redes. Porque naquele contexto, a pesca ela ocorria pela parte da noite, da madrugada. E durante o dia eram feitos ajustes, a limpeza, a correção das redes que seriam usadas no outro dia. E aí prontamente Jesus, olhando aqueles 2 barcos, vai dizer Lucas, que ele entra num desses barcos, sendo que o evangelista relata ser o de Simão. E pede para esse homem, Simão, conforme nós vemos aqui no versículo 3, que afaste da praia. E quando ele faz isso, diz o texto, ele toma seu assento e começa a ensinar aquelas multidões. Vale citar que quando Jesus pede isso a Simão, Jesus não fala como a um desconhecido, uma vez que este mesmo homem, o Senhor já havia abençoado grandemente, como, por exemplo, curando a sua sogra. Se você volta aí para Lucas capítulo 4, 38 e 39, você vê que Jesus havia curado a sogra de Simão na sua casa, eventos antes deste nosso que nós estamos considerando. E segundo a cronologia do ministério de Jesus, é muito provável que Simão já havia tido um encontro com um mestre, como nós vemos, por exemplo, em João capítulo 1, versículos 40 a 40. Me acompanhe. João capítulo 1, versículos 40 a 42, diz o seguinte: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Na continuação do texto, quando acabou de pregar, Jesus se volta para Simão mais uma vez, e agora não pedindo, como ele fez anteriormente, mas dando um comando direto, demonstrando ali a sua autoridade. Ele diz àquele homem e aos seus companheiros que eles deveriam ir para a parte mais funda do lago e lançassem as suas redes para pescar.
Algo que pode passar despercebido por nós, mas certamente não passou para os leitores originais, especialmente aqueles que eram envolvidos com a pesca, é que esse comando parece, humanamente, sem sentido. Porque vai na contramão do método que era utilizado por aqueles homens para pescar. Naturalmente, os peixes que à noite podiam ser pescados nas águas rasas, migravam durante o dia para as águas mais profundas, profundas o suficiente para não serem alcançados pelas redes de pesca, o que dificultava, se não tornava impossível, a pesca deles utilizando redes. Pedro certamente achou que a orientação de Jesus não fazia sentido. Imagine a cena, um pescador experiente, que havia acabado de realizar uma pesca seguindo todos os padrões, mas sem sucesso algum. Ele ouve de um carpinteiro uma ordem fora do comum. Eu penso que naquele momento na mente dele havia um embate. A fé versus a dúvida, a confiança versus a desconfiança. Mas no final, a fé de Simão em Jesus vence, e ele o reconhece como mestre, como alguém superior, como uma autoridade sobre a sua vida. Simão reconhece que depende dele e, consequentemente, obedece a sua ordem, como nós vemos aqui no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Ou como é parafraseado na NTLH, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E na continuação do texto nós vemos que a sua fé e obediência trouxeram resultados. Fazendo isso, diz lá o versículo 6, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Era tanto peixe que não somente as redes estavam rompendo, mas os próprios trabalhadores não estavam dando conta. A ponto de, como vemos aqui no versículo 7, chamarem outro barco para ajudar. E mesmo o outro barco vindo, diz o final do versículo 7, que encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Que reviravolta surpreendente, meus irmãos. Homens que haviam voltado de uma madrugada de trabalho árduo, fazendo tudo direito, mas sem resultado algum. Agora, pela fé em Cristo, eles alcançavam um resultado nunca visto antes, e de um modo fora do padrão, fora do agir natural. Isso, meus irmãos, é um milagre que Jesus está operando ali. E uma grande lição que nós podemos aprender com esse texto é ver a importância de dependermos de Jesus e como essa dependência deve ser demonstrada na minha vida prática. Uma característica do homem natural, tomado pelo pecado, caído, é que ele é orgulhoso. A Bíblia revela essa verdade em diversos textos, especialmente aqui no Novo Testamento. Como resultado dessa rebelião, o homem sem Cristo tenta ser independente de Deus. Ele acha que pode, pelas suas forças, alcançar os resultados que ele mesmo quer. Entretanto, o padrão de Deus para o homem não é esse, mas Ele quer que nós sejamos dependentes dEle, porque na realidade nós somos. No texto que nós acabamos de ler, nós podemos ver bem esse embate diante da ordem do mestre para voltar frustrante e com um método fora do comum. Simão poderia muito bem ter rejeitado a ordem e se inflado, dizendo: esse homem não sabe o que fala.
Eu sou um pescador experiente, eu sou um homem hábil. O que ele está dizendo é loucura. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele homem não confiou apenas nos seus próprios méritos ou capacidade como pescador. Na verdade, nós vemos que, mesmo diante de uma certa dúvida sobre a ordem, ele não hesitou, mas ele teve uma postura humilde de dependência em Jesus. E a sua fé e a sua obediência são expressões visíveis dessa obediência humilde. De igual modo, nós, crentes no Senhor, somos chamados a fazer o mesmo. Nós somos chamados por Deus a depender de Jesus e demonstrar isso obedecendo a Ele em todas as áreas da nossa vida. Quando, por exemplo, lá no meu trabalho, o meu chefe pede para eu assinar aquele documento ilícito, fazer vista grossa para um procedimento que eu sei que é errado, não falar sobre determinado assunto, porque se eu fizer isso eu corro o risco de ser demitido. Nisso tudo Jesus me chama, a despeito do que as circunstâncias podem dizer, a depender dele e lhe obedecer não pecando. Seja isso significando que eu seja demitido ou não. Quando no meu colégio, na minha faculdade, eu estou diante daquela prova difícil, que muitas vezes eu não estudei o suficiente, eu procrastinei. Aí vem aquele meu melhor amigo, aquela bênção do Senhor, e me oferece aquela cola amiga, né? Nesse momento eu sou chamado a depender do Senhor e obedecer a sua palavra, e não colar, não pecar contra Ele. Não importando se no final das contas eu vou tirar uma nota baixa ou não. Quando você está querendo se envolver, ou já está envolvido com aquele namorado ou namorada ímpia, e é lembrado quando você vem aqui para o culto, que julgo desigual é pecado, desagrada, ofende a Deus. Você é chamado a não seguir o que você acha correto, o que as pessoas dizem que é correto, mas a se colocar na dependência do Senhor e obedecer aos seus comandos, tendo fé de que a vontade dele é melhor do que a sua, é melhor do que a nossa. E isso implica, muitas vezes, em você terminar um relacionamento ou até mesmo nem começar ele. Resumindo, nós demonstramos na prática que nós dependemos de Jesus quando nós deixamos de lado quem somos, o que temos, o que sabemos, o que desejamos e confiamos que Ele é muito melhor, é muito maior do que nós, que Ele é o Senhor e eu sou o servo, e diante disso eu obedeço e Ele manda. Com isso eu pergunto, você tem dependido do Senhor? Muito mais do que isso, as suas atitudes têm demonstrado que você depende do Senhor? Você tem obedecido a Ele ao invés de si mesmo? Ou você tem se achado bom o suficiente para saber o que é melhor para a sua vida? Qual decisão você deve tomar? Como diz o pastor Heiker, se a tua vida fosse um carro, quem seria o piloto? Você ou Jesus? Que nessa noite nós possamos clamar ao Senhor, pedindo que Ele quebre o nosso coração, que muitas vezes é tentado a se achar independente, suficiente, e nos lembre o quão miseráveis nós somos, o quanto necessitamos dEle. E no final, nós possamos dizer como o salmista diz no Salmo 42, verso 1, talvez você saiba de cor: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Segundo ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de um reconhecimento correto.
está lá no versículo 8 ao versículo 11. Vamos ler novamente lá em Lucas 5, 8 a 11. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Na continuação do texto, nós vemos que Simão, após experimentar tamanho milagre, ele fica impactado. Porém, ele não fica assim somente por causa do milagre. O milagre em si, a quantidade de peixes, mas muito mais por causa daquele de quem realizou aquele milagre. O versículo 8 diz expressamente que ao presenciar tudo aquilo, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e declarou: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Primeiramente, é interessante notar que o modo como Lucas se refere a Simão muda desde ali de meados do capítulo 4, lá pelo início do capítulo 4, quando nós vemos a cura da sogra, da sua sogra, de lá até aqui no nosso texto, Simão era conhecido apenas por seu nome hebraico, é referido-se apenas ao seu nome hebraico, Simão, sendo que aqui no nosso texto, se você parar para contar, ele é chamado assim 3 vezes ao longo da narrativa. Mas logo depois do milagre, Lucas faz questão de acrescentar o nome Pedro ao lado de Simão, ligando ali aquele homem, aquele pescador ao seu apostolado, futuro apostolado. Muito provavelmente Lucas faz isso visando indicar que houve uma mudança no relacionamento entre Jesus e aquele pecador. De algo distante, um conhecimento sobre alguém, para algo mais pessoal, para um relacionamento íntimo de serviço. Outro fato interessante é que o uso desse conjunto Simão Pedro, desses 2 nomes, ele aparece na verdade em outras 2 cenas, em que Pedro está derramando o seu coração diante de Jesus e reconhecendo a divindade dele. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 15 e 16. Nós vamos ver aqui 2 exemplos. O primeiro, Mateus 16, versículos 15 e 16. Diz o seguinte: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um outro exemplo desse conjunto Simão Pedro pode ser visto em João, capítulo 6, versículos 68 e 69. João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Diante disso, não é surpresa o que lemos na continuação aqui de Lucas 5. Pedro vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Em outras palavras, aquele homem que estava ali aos pés de Jesus, demonstrando sua submissão humilde, ele está reconhecendo que Jesus não era apenas um chefe, um supervisor, uma autoridade humana, sendo isso já muita coisa. Mas verdadeiramente o que Pedro está dizendo é que Jesus é
Senhor, é Kyrios, que esse homem é divino, que aquele homem é Deus. Essa expressão aqui não deve ser tomada de modo literal, como se ele estivesse pedindo que Jesus se retirasse de perto dele, rejeitando, como fizeram os gadarenos, quando Jesus envia aqueles demônios para os porcos, e os porcos se lançam ao abismo, lá em Mateus 8, 28 a 34. Mas essas palavras devem ser entendidas como uma sincera e humilde expressão de reconhecimento da própria indignidade, da própria pecaminosidade, em contraste diante da grandeza e da santidade do Deus homem, Jesus Cristo. Essa ação é a mesma, por exemplo, do profeta Isaías. Quando você vai lá para Isaías capítulo 6, versículo 5, diante da majestade de Deus, Isaías também exclama algo muito semelhante ao que Pedro está fazendo aqui. Isaías capítulo 6, versículo 5, diz o profeta: ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Em vista de tamanho milagre, não é de se esperar nada de diferente do que diz os versículos 9 e 10, aqui do capítulo 5 de Lucas. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. A palavra admiração aqui traz o sentido no original de que esses homens estavam espantados, maravilhados, perplexos, como diz a NVI, com aquilo que estava ocorrendo diante deles. E não somente isso, mas também com quem estava fazendo tudo aquilo. Colocando de outra forma, eles estavam admirados com Deus e com o seu poder que estava sendo expressado, estava sendo experimentado por eles ali naquele momento. Porém, isso não era tudo, ou não era o foco de Jesus em si, pois como nós vemos no resto do versículo 10, o alvo de Jesus não era apenas ser generoso e dar sustento aos pescadores, mas estava ali para mudar a vida de Simão, Tiago, João e muito provavelmente André, como vai dizer o relato de Mateus e Marcos. Logo, Jesus, vendo aqueles homens espantados com tudo aquilo que havia acontecido, ele se volta para Simão, que ali representava os demais, e o acalma dizendo: não tenha medo. Mas aí em seguida ele traz a grande convocação: de agora em diante você será pescador de gente. Simão tinha sido pescador de peixes, mas de agora em diante seria pescador de homens. Ele tinha pescado a fim de matar para comer. Agora ele vai pescar para comunicar vida a outras pessoas. Ou seja, ele será um instrumento nas mãos de Deus para operar grandes coisas, como nós sabemos que aconteceu. Não somente ele, mas o seu irmão André e os dois irmãos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Mas como reagir diante disso tudo? O versículo 11 responde: e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Que decisão maravilhosa! Eles renunciaram uma vida focada neles mesmos e passaram a partir daquele momento a se dedicar integralmente a Deus e ao avanço do seu reino, sendo considerados, com a exceção de André, obviamente, os discípulos mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João. Esse texto tem inúmeras aplicações para nós.
Uma primeira que eu gostaria de demonstrar é que mais do que nos abençoar, Deus quer nos usar para abençoar outros. Novamente, o foco de Jesus não é dar muitos peixes para os pecadores que não haviam pescado nada. Ainda que na sua tamanha generosidade, misericórdia o tenha feito. Jesus estava mais preocupado em chamar homens ao serviço do reino. Ou melhor, em transformar pescadores de peixes em pescadores de homens. Nos dias de hoje, muitos têm tido uma falsa ideia de que Deus é como um garçom para nós, ou ainda um gênio da lâmpada mágica, onde eu busco Ele quando eu preciso de algo, eu descrevo aquilo que eu estou necessitando, aquilo que eu quero, e eu espero que Ele faça o que eu quero e que me abençoe conforme eu espero. E caso não ocorra da maneira que eu pensei, eu murmuro, muitas pessoas murmuram, questionam a existência de Deus, questionam seu caráter bondoso, pensam em largar tudo e etc, etc. Obviamente que, como Jesus vai ensinar mais à frente em Lucas, Deus se preocupa com as nossas necessidades, como um pai amoroso, que inclusive quando o filho pede peixe não dá uma pedra, e nos abençoa em diversas áreas, conforme a sua soberana vontade. Entretanto, esse não é o propósito maior de Deus para nós, mas sim que nós sejamos testemunhas onde nós estivermos, que sejamos santos como Ele é santo, que preguemos o evangelho do reino e façamos discípulos de todas as nações. Deus nos abençoa, acrescenta dons, talentos, vocações, recursos, experiências e tudo mais, para que nós usemos isso do reino de Deus. Paulo exemplifica isso ao ensinar que Deus usa, por exemplo aqui, o nosso sofrimento para consolar outros que estão também sofrendo. Olha comigo 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, Paulo exemplificando isso. 2 Coríntios 1, 4 diz o seguinte: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Um outro exemplo está em Efésios 4, 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13, onde o mesmo apóstolo mostra como os dons dados aos crentes não são um fim em si mesmos, mas devem ser usados para a edificação do corpo. Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Diante desses e outros exemplos aqui que poderíamos dar, eu lembrei de uma frase que foi dita a mim lá atrás, lá no início da minha caminhada cristã. Um antigo pastor meu que me discipulou, ele falava para mim: olha, Deus não nos chamou para sermos represas de bênçãos, mas rios que fluem a água viva de Cristo. Não sermos represas de bênçãos, mas rios que fluem a água viva de Cristo. E a pergunta que fica a nós é: você tem usado as bênçãos que o Senhor tem colocado em tuas mãos para a expansão do reino de Deus? Os
recursos que você, pela misericórdia do Senhor, tem recebido, são investidos na obra missionária, na edificação e manutenção desse templo na nossa igreja local, ou da igreja da sua igreja local? Os dons que você recebeu são usados para a edificação do corpo de Cristo? E aqui não entra só a teologia, tá? O vigor da sua juventude tem sido usado para levar o evangelho a outros? Seja em viagens missionárias, na sua escola, no seu trabalho, faculdade, no pão da vida, saindo aí toda sexta para pregar o evangelho. As suas experiências boas, ruins, têm sido usadas para consolar outros naquilo que eles precisam. Especialmente aqui, eu cito os pequenos grupos, ali naquele momento de giro da semana, onde você pode falar aquilo que você experimentou, aquilo que você viveu, bom ou ruim, e muitas vezes consolar outra pessoa. Você usa essas experiências em conversas informais com os seus amigos, para fortalecer a fé deles. Que o Senhor nos desperte nesta noite, começando em mim, para que usemos mais e melhor aquilo que Ele tem nos dado. Tudo isso para a glória do Seu nome e salvação, edificação de vidas nesta terra. Uma segunda aplicação é que Jesus chama algumas pessoas para um trabalho integral a Ele. Pelo relato aqui do texto e posteriormente na narrativa dos evangelhos, nós vemos que Pedro, André, Tiago, João e os outros apóstolos são atraídos de tal modo a Jesus que literalmente eles deixaram tudo para trás, tudo que eles tinham, tudo que eles faziam e seguiram a Jesus. Essa atitude é experimentada por muitos ainda hoje, ao serem, por exemplo, chamados ao ministério ou ao campo missionário. Eu particularmente vivenciei um pouco disso, quando eu entendi que eu estava sendo chamado para Jesus a me dedicar integralmente a Ele. Nesse mesmo período, eu estava ali trabalhando na minha área de formação. Para quem não sabe, eu sou formado em Química Industrial, e eu sempre gostei dessa área, sempre foi meu sonho seguir carreira ali como químico. Porém, quando num belo dia eu entendi que o Senhor estava me chamando, aquilo que era sempre o meu sonho, sempre o meu desejo, começou a minguar, começou a não fazer mais sentido para mim. Enquanto que o desejo de seguir a Cristo, de viver para Ele, de fazer tudo o que eu podia em tempo integral para Ele, crescia cada vez mais. Até que chegou um ponto, eu lembro que eu ia para o trabalho, ou quando eu ia para o trabalho, quando pensava na minha carreira, em futuros empregos, o futuro crescimento pessoal, tudo aquilo havia se tornado um grande fardo na minha vida. Eu ficava triste muitas vezes de pensar que eu seguiria a minha vida inteira naquela profissão. Enquanto que prepararam um estudo para o metanoia, poder servir na igreja, ali na portaria, quando eu servia dando álcool. Quando eu fazia tudo isso, era motivo de grande alegria. A minha semana mudava da água para o vinho. E diante disso eu orei muito sobre essa questão, essas dúvidas que eu estava tendo. E quando providencialmente surgiu a proposta de eu largar a minha profissão como químico, eu não pensei duas vezes, mas deixando as minhas redes, eu segui a Jesus. Logicamente que isso não significa que nós só podemos seguir a Jesus tendo um ministério ou estando no campo missionário. Não significa também que todos igualmente serão chamados a seguir Jesus de um modo integral e abandonar as suas profissões. Para a maioria das pessoas, na verdade, há o dever dado por Deus de redimir a sua profissão terrena e atuar no seu trabalho em favor da eternidade. Nem todos podem se tornar pregadores, lançar as redes como um missionário a partir do púlpito. Entretanto, na sua profissão,
Você é chamado a cuidar não apenas da sua própria alma, mas pensar na alma daqueles que estão ao seu redor. Por isso, não importa se você foi chamado para trabalhar integralmente para o Senhor, como pastor, missionário, etc., ou chamado a trabalhar como um médico, um advogado, um engenheiro, um professor, fisioterapeuta, e aqui multiplicam-se aqui as profissões, gari, pedreiro. Deus te convoca para ser pescador de homens, onde quer que você esteja, levando o evangelho a locais que muitas vezes um pastor ou um missionário não pode chegar, mas você, como sal, como luz neste mundo, foi colocado ali por Deus para testemunhar do grande amor do Pai e da necessidade do nosso arrependimento diante dele. Assim que nós possamos ter o entendimento que a comissão de Deus para os homens, para homens trabalharem para Ele, melhor dizendo, integralmente, é real, é possível. Mas o mesmo Deus que faz isso é o Deus que chama também os seus filhos a serem seus embaixadores, onde quer que estejam, em todas as áreas da sua vida, fora e dentro de um ministério. Não importa o que somos chamados a fazer, façamos tudo, como diz Paulo em Colossenses 3, 23 e 24, de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, que nós estamos servindo. Já caminhando para a conclusão, nós podemos resumir o que foi dito aqui nessa noite, afirmando que Jesus, com o seu poder, sua autoridade, a sua glória, nos chama a depender dele e não de nós mesmos. E expressar essa dependência por meio da obediência e fé aos seus comandos, à sua palavra, visando não somente receber algo, mas principalmente ser usado para abençoar outros. Que nós possamos aprender com o exemplo de Simão, você e eu, onde a despeito do que somos ou sabemos, confiou e obedeceu primeiramente a Deus. E experimentou um milagre ali, mas não somente ali, ao longo de toda a sua vida, como crente e testemunha de Cristo Jesus. Em nome dele, amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui e receber direto de Ti, ó Pai, edificação para os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a depender de Ti cada vez mais, a não confiarmos em nós mesmos, mas sermos, Senhor, submissos à Tua vontade, seja ela contra ou a favor daquilo que achamos ou gostamos. Nos ajuda, Senhor, a sermos canais de bênçãos a outras pessoas, a não sermos uma represando aquilo que tu tem nos dado, mas muito mais, Senhor, abençoando, ajudando na edificação e expansão do Teu reino. Tudo isso nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.